Bom, gente, vamos dar início aqui, tá? Ao nosso encontro. Lembrando aí, hoje nós temos aí um leque grande de estudantes que foram inseridos recentemente, tá? De outra escola, estudantes do 8º e 9º ano, e que talvez não tenha ideia de como a coisa funciona, né? De como a gente vem trabalhando. Mas, de uma forma ou de outra, esse encontro nada mais é do que estar ajudando a vocês cada vez mais no sentido de estar tendo uma aproximação maior na disciplina de matemática com questões que vocês vão se deparar no final do 9º ano, independente se é 8º ou 9º ano, isso aqui é bastante, digamos assim, alimentador para o conhecimento de vocês. Então, eu peço que encarem com seriedade, tá? E se na realidade a pessoa não tiver interesse, eu não vou dizer que não vai fazer falta, de forma alguma. Eu faço questão de ter o máximo de pessoa possível. Ao mesmo tempo, todos sabem que eu não ganho nada com isso, a não ser satisfação, que eu tenho prazer da profissão que eu tenho, do que eu faço, claro, e a cada vez mais colaborar para ajudar vocês a construir um futuro melhor. Então, vamos à frente, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a atividade pela qual a gente foi entregue a vocês, foi distribuída e ao mesmo tempo compartilhada de forma digital, tá certo? Então, vamos ao que interessa sem mais delongas, para a gente não perder muito tempo. Quando tiver aparecendo o compartilhamento aí, por gentileza, me avisem. Apareceu já. Ok. Maxi, licença. Sim. O senhor ainda tem ficha aí imprimida dessa atividade? Tem, eu posso levar para você amanhã, não tem problema não. Eu acho que você perdeu a sua, não foi? Foi, eu acho que eu deixei cair no caderno, sei lá, em algum canto. Talvez você não esteja encontrando, né, Karen? Porque... Max, eu também. Eu também, quem? É porque, assim, quando eu estou compartilhando, como as câmeras estão desligadas, eu não consigo... conhece minha voz, não gostei. Gabriela Tavares? É. Tá. É porque quando eu compartilho minha tela, como estamos todos com a câmera desligada, aí não aparece ninguém. Aí eu tenho que identificar pela voz, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Quem poderia estar lendo a primeira questão aí para agraciar a nossa noite? Miguel. Miguel nada, cala a boca. Ô, Max, Alô? a tela aqui tá Alô? travada, tá tudo preto. Alô? Alô. Boa noite. Boa. Aí eu leio. Eu tenho 18 pessoas na chamada. Alguém poderia ler a primeira questão, por gentileza? Deixa, eu vou ler para tu, tá, Max? Um restaurante oferece suco para seus clientes em copos com formato de prisma, cuja base é um quadrado de área 0,25. Eu me esqueci qual é esse negócio aí. Metros quadrados. Isso é um C? Parece um C, não. Sabendo que lê outra pessoa aí. Não tô entendendo. Na realidade, Karen, é 0,5 decímetros ao quadrado. Eu esqueci a medida de comprimento. Entendeu? Tudo bem. Não se preocupe. É pra continuar? Sim. Ah, tá, então tá bom. Sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, se a altura de cada copo é de 1,2 decímetros, então a quantidade de copos equivalente a uma jarra de 1,8 litros... Tá meio errado. É litro? Isso. Não sei. Isso. Na realidade, ele fez uma vitamina aí, né? Misturou aí a questão do... Ele não está dando as dimensões, porque quando a gente vai tratar de um
de volume, a gente pega as três dimensões, por exemplo, eu poderia pegar essa dimensão, esta também e esta, e multiplicar, eu iria calcular o seu volume, tá? Mas na realidade ele não está ajudando dessa forma. O que ele está trazendo? Ele está trazendo a área da base. Então, o que acontece? Ele está dando a área disso daqui, ó. No caso da base deste prisma, digamos assim, né? Então, de qualquer forma, se eu tiver, vamos colocar aqui deixa eu pegar aqui uma figura melhor. Pronto, se eu pegar aqui um paralelepípedo, um cubo ou qualquer outra figura geométrica com três dimensões, digamos assim, nós temos três valores, que será o seu comprimento, será a sua largura e será a sua altura. Então, quando a gente trata de volume, a gente vai calcular o volume multiplicando essas três dimensões. Então, basicamente, quando trata-se de volume, é isto. Mas ele não está dando as dimensões da base, porém ele deu a área. Mas a gente sabe que a área, querendo ou não, é uma medida vezes a outra. Então, é como se eu tivesse aqui o A, é como se eu tivesse aqui o B, e é como se eu tivesse aqui o C, tá? Que nada mais é para ele na questão é a altura. Então, ele já nos dá essa multiplicação de A vezes B, onde eu teria que estar substituindo aqui, tá certo? Então, ele diz que cuja base disso daqui é um quadrado, A vezes B, e a sua área é 0,5 decímetros quadrados. Então, é como se eu pegasse esse volume e eu já tivesse o A vezes B, que é 0,25, certo? Vezes a sua altura. A altura que ele dá, né? Se a altura de cada copo é 1,2 decímetros, então nós teríamos que o volume será igual a 0,25 vezes 1,2. Vai nos dar 0,3, tá certo? Então, aí nós encontramos o volume desse recipiente, sendo que a unidade de grandeza aí é decímetros, e se é volume, é cúbico. Tranquilo até aí? Uhum. Eu sei que é Não. assim. Eu não entendi nada, sinceramente. Nem eu. Veja só. Como sempre, né? Eu vou voltar, porque é o seguinte, veja só. Essa questão de... A primeira abordagem de volume e de unidade de grandeza é lá no 6º ano. E é utilizada nos anos decorrentes mais à frente. E a gente se depara com grandes dificuldades, não só de reconhecer a questão de diferenciar um comprimento de uma área e de um volume. Deixa eu fazer aqui outra abordagem, tá? Quando a gente fala, por exemplo, um fio, um cabo, um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa, a gente chama isso de uma dimensão. E essa dimensão, ela nada mais é do que representa com um comprimento. Ou melhor, um tamanho. Quando a gente trata de uma figura plana, vamos supor um retângulo, então eu tenho uma figura aqui com duas dimensões, tá? Onde eu vou tratar de área. No caso é o quê? Eu tenho uma base vezes uma altura, ok? Quando a gente se refere a volume, a gente já começa a pensar, tá? Em algo mais sólido, ou melhor, que tenha três dimensões. Então, se eu calcular
o espaço interno que eu tenho aqui dentro, o que cabe aqui dentro, eu tenho uma figura com 3 dimensões e eu vou me referir a volume. Então, tem que saber diferenciar essas coisas. Uma dimensão é comprimento. Por exemplo, qual o tamanho disso? Pode ser metro, quilômetro, centímetro, enfim. Isso aí independe da grandeza. Quando eu trato de área, quer dizer, que superfície eu tenho aqui, o piso que eu tenho, é o espaço no piso, ou mesmo no teto, na parede. Vamos supor, eu quero colocar cerâmica aqui nesta sala. E esta sala tem 10 por 20. Então, a área disso, a superfície interna que eu tenho para colocar cerâmica seria 10 vezes 20. Tá? Seria 200 metros quadrados, vamos supor. Mas quando eu falo em volume, eu estou tratando o que cabe dentro desse recipiente, é diferente. Então, são conceitos distintos. Então, voltando para a questão. Eu falei aqui que o volume calcula-se multiplicando as 3 dimensões, que é justamente aqui, volume, o que cabe dentro. Que é o quê? O comprimento vezes a largura vezes a sua altura. Na questão, ele traz: um restaurante oferece suco para seus clientes em copos com formato de um prisma. Então, o copo não é circular, não é em um formato de um cilindro. É deste modelo aqui, tá? Um prisma. Vamos ter a ideia assim, eu vou falar quadrado, mas ele não é quadrado. Quadrado é a base dele. O que é a base dele? Vem essa parte de baixo, a base de cima. A parte de cima. Então, são 2 bases que possuem um prisma. Mas a gente vê que a altura não é um quadrado, é um retângulo. Beleza, mas isso não influi. Mas eu tenho 3 dimensões. Eu tenho a base, que seria a minha... Como eu usei aqui, meu comprimento. Aí seria minha largura, como eu falei aqui. E a minha altura. É o que eu me referi aqui. Então, para eu calcular o volume disso, seria comprimento vezes largura vezes altura. Mas o que é que ele fez na questão? Ele já trouxe para a gente a multiplicação da base, quer dizer, do A vezes B. Por quê? Porque a base é um quadrado, como ele se referiu, e é A vezes B. Então, é como se tivesse adiantado para mim o cálculo para o volume. Ele não deu a medida de A, não deu a medida de B, ele só deu da altura. Porém, ele já está dando a área da base, quer dizer, o A vezes B. Então, temos aqui que é 0,25. Para calcular o volume, basta multiplicar pela altura, que a altura que ele está dando desse copo é de 1,2 decímetros. Foi o que eu joguei aqui. Multiplicando tudo, me deu o volume. Deu para entender agora? Clareou um pouco mais a mente? A questão. Deu sim. Mas assim, Olha, vê só, Ele enrola muito. quem enrola muito? A eu não estava questão. entendendo porque o senhor pegou a medida que estava elevada ao quadrado. Porque Mas agora eu a entendi, área... porque o prisma, tipo, a base dele é do quadrado. Vamos supor o seguinte. Deixa eu voltar aqui para uma coisa. A área de um quadrado é igual a quê? O seu lado elevado ao quadrado. Grado. Deixa eu botar um L maiúsculo. Não é isso? Tá. Eu posso dizer que a L ao quadrado é igual à L área vezes do quadrado. Posso ou não posso? É. Então, L ao quadrado vai ser igual a quê? Ele está dando a área do quadrado aqui. Tô mentindo? Não. 0,25. Beleza. Bem, L, tirando esse quadrado, jogando para outro termo, vai ser 0,25, uma raiz quadrada. Concorda ou não? Qual é a raiz quadrada de 0,25?
0,5. 0,5. Ok. Tá. Então eu vou dizer que aqui é 0,5. Vou dizer que aqui é 0,5. E vou dizer que a altura que ele deu é quanto? 1,2. Estou errado? Não. Beleza. Tá. O que é volume? A vezes B vezes C. As três medidas. Tranquilo? Sim. Qual a medida de A? 0,5. Qual a medida de B? 0,5. Qual a medida de C? 1,2. Volume é igual. Quanto é 0,5 vezes 0,5? 0,25. Vezes a altura, que é 1,2. Gente, perceba que eu cheguei aqui, ó. Por quê? Porque ele já está me dando na questão a área do quadrado, quer dizer, da base desse copo. Então, eu multiplicando isso daqui, o volume, naturalmente, vai ser igual a 0,3 decímetros cúbicos, porque é volume. Deu para entender agora? Sim. Sim. Eu fiz Ô, 3 professor, abordagens diferentes para explicar só essa parte. O professor, que volume é decímetros Deu pra entender. cúbicos? O volume E- não é decímetros cúbicos. O volume é a grandeza cúbica. Ah, tá, beleza. Neste caso aí, a grandeza que ele está dando é em decímetro. Tranquilo? Bem, Beleza. ele diz o seguinte. Ele diz, não. Deixa eu ver se ele informa isso. Informa. Isso é uma transformação que a gente tem que saber. Que 1 decímetro cúbico é igual a quê? A 1 litro. É a informação que ele traz na questão. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para grifar para vocês. Ah, isso já me quebra. O negócio de converter para litro, Transformação de grama. unidades. Olha aqui, ó, sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ele trouxe a informação na questão já para não endoidar ninguém. Porém, isso aí é para saber. É uma conversão. Bem, se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então, o que é que eu posso dizer? Que 0,3 decímetros cúbicos é igual a quê? 3 litros. 0,3, não, 0,3 litros. Estou errado? Não. Então, Ai, ai. desta Mano. maneira, o que é que eu faço? Então, na questão ele diz, a quantidade de copos equivalente a uma jarra de 1,8 litros é... Então eu terei 1,8 litros dividido por quanto? Ô, professor, peraí, eu já me perdi. Se eu tirar Por esse 0,3. 0,3 aí da onde? 0,3 é da onde? É o volume que a gente achou. Ah, tá, oxe, Ai, beleza. Marcos, desde o ano passado que eu me quebro com esse negócio de converter para litro, grama. É questão, gosto. você tem que se ligar justamente nessa questão daqui, olha, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então 0,3 decímetros cúbicos será igual a 0,3 litros. Isso é uma coisa lógica, tá? Então, 1,8 dividido por 0,3, Dá 6. 6. Então, nós temos aqui como solução, que é letra B. Muito bom. Maxi, rapidinho. Vi, nesse negócio aí do volume, o primeiro volume que o senhor fez, do 0,25 vezes 1,2. Pronto. Aí, eu fiz aqui, e o resultado dá 0, no caso meu, né? Eu fiz uma de vez, enfim, deu 0,300. O senhor cortou os dois últimos 0, é?
Não é necessário. O 0,3, após esse decimal, é um zero infinito. Ah, Não é necessário Aí, ó. utilizar, entendeu? beleza, então. Aí é só cortar, né, no caso? Não precisa utilizar, porque é infinito isso aí. É desnecessário, altamente. Eu sei, veja só, eu entendo a dificuldade de cada um. Eu sei o quanto deixaram de vivenciar certas coisas, enfim. Né? Esses 2 anos de pandemia, mesmo até quem é de escola particular, as abordagens foram distintas, não foram como presenciais, né? Mesmo que tiveram aulas online, e isso dificultou bastante. Porém, o básico daqui está sendo, sexto ano, lembrar o cálculo de volume e essas unidades de medidas. E essa transformação em litro. 1 litro representa qual o valor cúbico. Então, isso aqui é uma coisa padrão. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Isso não pode ser esquecido, tá certo? Vamos para a próxima. Posso Bora. apagar? Pode. Ok. Segunda questão, quem pode ler? O caminhão está carregado de caixas de garrafas de água mineral, contendo 25 garrafas cada uma, com a forma de bloco, com a forma retangular. Compreendendo 6 caixas de largura e 8 na altura. Qual o total de transportado por esse caminhão? Quem fez? Eu fiz. É errado. Mas eu botei letra Letra o quê? D. Bem, vamos ver O aqui. meu deu isso também, eu botei letra D. Tá, vamos pensar aqui. Eu estou fazendo aqui fora da atividade, mas dá para enxergar, não dá? Não aparece aí, né? Aparece? Aparece, Marcos. Beleza. Tá, vê só. Vamos Me pensar aparece. aqui, né? Na carroceria desse caminhão. Basicamente é isso, não é? Bem, quando ele diz que um caminhão está carregado de caixas de garrafa de água mineral contendo 24 garrafas de cada uma, em cada uma, as caixas todas do mesmo tamanho formam uma pilha em forma de um bloco retangular. São 12 caixas de comprimento. São 12 caixas no comprimento, então 12. 6 caixas na largura e 8 caixas na altura. Bem, volume é igual a vezes B vezes C, quer dizer, as 3 dimensões. Então, volume aqui, basicamente, será o quê? 12 vezes 6 vezes 8. Qual é o volume disso? É 576. 56. 576. 576. Aí você me diz, qual a unidade de grandezas?
576 caixas. Porque ele não falou metro, não falou centímetro, não falou quilômetro, não falou nada. Falou que essas dimensões são em relação às caixas. Então, o volume são 576 caixas. Ô, Max, vê, tipo assim, eu não considerei como se 12, 6 e 8 fosse, tipo, as medidas, no caso, da largura, comprimento e da altura. Eu considerei, tipo assim, que tem 12 posicionados na largura do caminhão, 6 no comprimento, não sei se é assim. Não, Isso. 12 no comprimento, 6 na largura e, tipo, 8 caixas na altura. Isso. Aí eu fiz assim. Justamente, porque ele não deu a medida de cada caixa. Ele deu a medida total das caixas. Ele falou 12 caixas no comprimento. Então, esse comprimento das 12 são das 12 caixas que comporta no caminhão, entendeu? Entendeu? Bora pro terceiro. Bora. Agora, informações dos números da garrafa foi pra nada mesmo, né? Só foi pra aumentar o texto. As questões trazem isso, né? Como mais à frente a gente vai se deparar com questão que essa informação é bastante útil, mas nesse caso aí não. Tranquilo? Vê só. A figura abaixo mostra as dimensões de uma barra de chocolate. A quantidade em ml de chocolate necessário para produzir 1000 barras iguais a essa é... Uhum. Eu coloquei 48.000. Eu também. Nossa, eu achei muito legal. É. Mas eu não sei. Mas se ligaram nas conversões, Sim, amigo. É porque, vê, se só é 1000, né? Eu só coloquei 3 zeros, não tá legal? Tá não. legal. Gente, Amigo, deixa eu falar realisticamente. Eu multipliquei, né, 8 por 3 por 2, aí deu 48. eu também. É isso aí. Aí vem na cabeça, é 48 mil. Calma aí, deixa eu falar, meu amigo. Cadê? A quantidade em ml de chocolate necessário para produzir 1000 barras igual a essa é 48 mil, porque, entendeu? Se é 48 que Eu dava, tive essa mesma linha. aí eu Ô, Max, coloco. porque, tipo, mesmo se a gente fosse converter certão e tal, mas não Certo. tinha como mudar de 48 para 30, né, amigo? Não tinha como. Uhum. Não, concordo plenamente com vocês, sabe? É uma praticidade que vocês utilizaram, não é? Exatamente. Sempre muito práticas. Justamente, isso aí numa prova você ganha, digamos assim, uma vantagem tremenda. Um tempo, né? Mas quem é quem? Que conversão é essa? Enfim. Em primeiro lugar, vamos calcular o volume, que é de lei, né? Volume será igual a 8 vezes 2 vezes 3. O volume disto será igual a 48 centímetros cúbicos. Aí vem aquela fórmula mágica, 48. Não tem como eu converter isso para 30, para 55, para 52, para 60 mil. Por que não 48 mil? Vou marcar e eu tô certo. Não é Calma. verdade? Max, calma aí, calma aí. Tá mudando. Aí eu não vou tirar a razão de vocês. Mas como chegar nos 48 mil? Multiplica 48 vezes 1000 e dá, Por quê? dá ponto. Por Porque quê? se na questão fala que em ml é igual a 1000 barras, né, para poder produzir, então a gente convertendo lá para, né, de centímetros para 1000 ml. barras não Oi? quer dizer 1000 ml. Professor, eu acho que é o É. seguinte: 48 centímetros cúbicos é equivalente ao volume de uma barra. Então, ele quer 1000 barras, a gente vai pegar uma barra e multiplicar e vai dar 48 mil. Próxima questão, obrigado. Não, veja só, assim, Ô, eu não vou dizer que vocês não chegaram na Mas- solução correta. Está correto, dá 48 mil. Mas, ô Max, mas vê só. Tipo, pra comprimento ali. Tá dentro de uma máquina de lavar, Cecília?
É o quê? Olha, peraí que minha internet é ruim. Dá pra me ouvir agora? Estou Tá ouvindo. Ela pegou a internet da vizinha. Eu estou escutando, Cecília. Fale. Peraí, que é o Pocket. Não. Pronto, presta atenção. Eu queria saber, porque, veja só, não tem como a gente converter de ml para centímetro, não é não? Porque ml não é negócio para litro. E centímetro não é para, tipo, metro, essas coisas. Beleza. Presta atenção. Ô, É, matemática. Eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a a quê? 1 litro. 1 litro. 1 litro. Litro. Beleza. Então, se eu tenho 45 centímetros cúbicos, Deixa eu te falar, amigo, rapidinho. mas eu tenho 48 centímetros cúbicos. Então, centímetro, para eu transformar para decímetro, é uma unidade anterior, no caso, centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então, eu vou dividir esses 48 por 1000. Estou errado? Notes. Então, 48 centímetros cúbicos é igual a que 0,048 que decímetros cúbicos. Tranquilo até aí? Respondendo, tranquilo. Como é que o senhor tirou esse um decímetro cúbico? Eu também não Isso. entendi. Vamos lá. Metro cúbico. Aí vem decímetro cúbico, centímetro cúbico. Isso não me Eita, encanta faltou um muito. M. Gente, isso aqui é uma abordagem tão boa que a gente sai recordando coisas que a gente nem se lembra mais, ou talvez ignorou, né? Pelas conversinhas de coleguinha, lá assim, vai, não sei o quê. Já Deixa- acho que a gente não faz isso, a gente não conversa. É Uhum, verdade. é verdade. Concordo, Não é, concordo. professor, a gente é estudioso. Uhum. Então, 48 centímetros cúbicos. Veja só. Rapidinho, 2 minutos. Tem falando que a quantidade em ml de chocolate. Aí eu pensei o quê? Se deu 48, né, o volume lá do chocolate, deve ser o quê? Deve ter 48 ml de chocolate para fazer aquilo ali. Porque eu só tinha perguntado. Eu vou Eu não repetir. tive oportunidade para falar, entendeu? Eu estou agora, obrigada. Eu vou repetir. A resposta de vocês não está errada. Dá 48 mil realmente letra E. Mas eu não Não, estou mas- vendo fundamento, raciocínio lógico. Tá? Para multiplicar por mil, eu pensei que Uhum. o volume lá, 48, deve ter 48 ml. Não. A empresa de 1000 é 48 mil, entendeu? Entendi. É que eu não entendi o que o 1 decímetro cúbico e 1 litro aí tem a ver com isso. Mas É o seguinte, vê só. Isso aqui é uma unidade de transformação padrão. Isso você tem que saber, tá? Vamos voltar aqui ao que eu estava relatando em relação a essas unidades. Quando você transforma de metro para decímetro, vamos esquecer o cúbico, vamos falar de comprimento. Metro para decímetro, decímetro para centímetro, você sempre vai multiplicar por 10 para uma unidade menor. Estou errado? não. Se a gente falar em área, uma unidade menor, no caso maior para uma menor, por exemplo, metro para decímetro, decímetro para centímetro, eu vou multiplicar por 100, porque eu estou falando de área. Estou errado? Não, ué. E se eu estou falando de volume, que é metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Alguma dúvida? Não. Então, se eu pego uma unidade menor para uma maior, eu vou multiplicar. Se for comprimento, eu multiplico por 10. Se for área, se fosse centímetro ao quadrado, decímetro ao quadrado, metro ao quadrado, eu iria multiplicar por, dividir por 100, porque eu estou pegando uma menor para uma maior. E se for volume, que é cúbico, eu vou de uma menor para uma maior em cada unidade e dividir por 1000. Meu irmão, tava mais fácil quando eu pensei. Eu Pois tô é. assim também.
Então, Pô, vai se eu tenho 48 centímetros cúbicos, eu vou dividir por 1000 para chegar em decímetro cúbico. Se eu dividir 48, vai me dar 0,048. Entendeu agora? Foi onde eu cheguei É verdade. aqui. Ô, professor, vou sair da aula aqui e entrar de novo, por favor, se me aceita. Com certeza. Bem, então, lembrando que se um decímetro cúbico é 1 litro, então 0,048 vezes 1000 vai me dar o quê? 48 mil. 48 mil. Mas, ô Max, mas decímetro, o que tem a ver com litro, boy? Você tem que isso é uma unidade de grandeza, é uma conversão. Por exemplo, deixa eu ver, você não converte o dólar em reais? Sim. Você não converte quilômetros em metros? Sim, mas isso aí faz parte da mesma unidade de medida. Sim, é uma unidade de grandeza. Você converte decímetro cúbico em litro. É assim que a gente sabe quantos litros de água cabe numa caixa d'água. Porque a caixa d'água tem dimensões. Vamos supor que ela seja circular. Então tem que calcular, digamos, a base dela, que é um cilindro, multiplicado por sua altura, para saber o volume dela. Aí vamos supor que eu calculei em metro cúbico, então eu tenho que transformar em decímetro cúbico, porque eu sei que existe uma relação que a cada 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de água. Entendeu agora? Entendi. Então é basicamente assim. Por exemplo, eu sei que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá? Então, se eu for levar para a unidade de medida de litro, 1 litro equivale a tipo 1000 ml, não é isso? Isso. Então, se eu quiser transformar em ml, por exemplo, para tipo decímetro, aí é só realmente eu voltar às A três cada classificações litro de equivale a 1 Ah. decímetro. Tá, entendi agora. Então 0,048 decímetro cúbico vezes 1000 vai equivaler a 48 litros. Sacou isso aí? Sim. Porém, agora E o vem. 48 mil? Calma. Ele fala que em mililitros. Estou errado? Sim. Aí vai multiplicar, sei lá, anda vírgula, eu sei lá. Não, vamos lembrar que nós temos litro. É outra transformação. Temos decilitro. Temos centilitro. Para chegar em mililitro. Olha vocês. Uau. Olha, essa é a tabelinha completa ou tem mais? Não, não é completa não. Eu fiz do litro, que é a unidade oficial. Por exemplo, quando a gente fala em metro, aqui seria metro, decímetro, centímetro, milímetro, O né? senhor fez uma tabelinha dessa no passado. Eu tenho até Isso. hoje. Inclusive, eu peguei para fazer uma questão. Pois bem, aí o litro é a unidade padrão. Aí temos os submúltiplos, que são as unidades menores. Litro padrão, decilitro, centilitro, mililitro. Aí temos as unidades maiores, decalitro, hectalitro e quililitro, por incrível que pareça. Então, nós chegamos aqui a 48 litros. 48 litros. Tá. Se eu trouxer para decilitro, o que é que eu vou fazer? Vou aumentar um zero. Então vai chegar em 480. Eu dei um espaço tão pequeno que não vai dar direitinho. Aí centilitro, eu vou botar mais embaixo. Dá o quê? 4.800. Aí se eu chegar em mililitro, vai dar o quê? 48 mil. Que é justamente a nossa resposta.
E eu falei, vocês não estavam errados Caramba! em deduzir que, pelo fato do volume dar 48 centímetros cúbicos, seria 48 mil. Mas ninguém me deu uma justificativa pelo fato de ser em mililitros, produzir 1000 barras. Então, gente, existe Você toda é uma muito inteligente. Não, sou não. Então você é burro, é? Eu sou bom. Ah, por favor. Na realidade, veja só, essa atividade pegou vocês assim, Assim, 6 colheres de sopa. tendo em vista unidades de grandezas, transformações, tem que relembrar tudo isso. É o que, rapaz? Apanha na boca, viu? É bom aí o pessoal desligar o áudio aí, que a gente tá aqui debatendo e tá saindo todo mundo aí. Enfim. Bem, então o que acontece? Essas transformações de unidades de grandeza é muito importante. Às vezes a gente perde uma questão, às vezes tem uma pegadinha. Aqui não teve a pegadinha, mas poderia ter, no caso do chegar nos 48 centímetros cúbicos, vou matar, é 48 mil. Beleza, ganhou tempo e acertou a questão. Mas poderia ter uma pegadinha aqui como solução, 4.800, 480, 48. Deu para entender? A questão não trouxe a pegadinha, mas às vezes tem. Aí tu vai ficar, e aí? Pode ter um 480 mil. Aí se tu não souber direitinho as transformações, as unidades de grandeza, acaba perdendo a questão. E é nisso que eles eliminam o pessoal. Alguma Professor, dúvida? Oi. professor, Foi. Breno, que ele tá com vergonha de falar aí, Aham. ele tinha dito que o raciocínio que ele tava pensando e tal, era que, tipo assim, como o litro equivale a 1000 ml, e, tipo, viu que dava 48 a multiplicação, aí ele disse que, tipo, era só multiplicar por 1000. Tá Aham. errado? É o que eu tô falando, é o que todo mundo fez. Pegou 48 e multiplicou por 1000. Aí dá 48 mil. Professor, com licença, eu vou ter que sair da aula de novo e entrar porque a tela de compartilhamento não tá carregando. Sem problema, sem problema. Entendeu, Ô, Max. Cecília? Tô ligado, tô ligado. Então, vamos lá. Eu acho que a gente já abordou bastante essa questão. Vamos para a próxima? Uma caixa d'água com a forma de cilindro mede 3 metros de altura e 2 metros de raio. Conforme a figura abaixo, considere π igual a 3,14. O volume da caixa d'água em metros quadrados é. Então, a gente agora tem um cilindro. Não temos um paralelepípedo, não temos um prisma, não temos um cubo, temos um cilindro. Então, a gente sabe que para se calcular o volume de algo, nós temos que ter a multiplicação da sua base vezes a sua altura, não é isso? Então, quando a gente multiplica a sua base, nós temos a área da base, né? Se é um cilindro, vamos pensar aqui, como é que a gente calcula a área de um cilindro? No caso, perdão, a área de uma circunferência, porque a base do cilindro é uma circunferência. Aqui, ó. Ô, menino, mas no volume do cilindro, que tem a anotação, já tem dizendo já para usar pi já. Aí eu não fiz circunferência, não. Veja só. O que eu estou relatando é o seguinte: a base disso aqui, isso não é um cilindro, então a base é circular. Alguém está arriscando aí, não deve fazer isso, tá? Então a base é circular, beleza? Sim. Quando a gente vai calcular o volume, não vai ser comprimento vezes largura vezes altura? Mas como é um cilindro, eu tenho que pegar a área da base vezes a altura. Ah, pois a anotação que o senhor Não botou, entendi o isso ano aí, passado era assim, olha.
volume de um cilindro, VC, é igual a π vezes o raio elevado a 2 vezes a altura. Não tinha negócio de circunferência, não. É tipo, Pois é, dizendo justamente. que tinha assim. Ô, Cecília, como é que calcula a área de uma circunferência? Eu sei que é 2π raio. Não, aí é comprimento. Não 2π raio pi a raio ao circunferência. É πr ao quadrado. Então, menino, É sendo onde que eu- Vezes a altura. Então, eu tô dizendo que a área da circunferência, tá certo? É π. Aqui vou botar pi, que eu não tenho como usar o símbolo π. Π vezes r elevado ao quadrado. Então, se é um cilindro, o volume dele, eu ensinei o ano passado, que é igual a quê? Π vezes r ao quadrado vezes a sua altura. É onde eu quero chegar. Entendeu agora? Ah, tá. Ô, Desculpa. professor, tá tudo preto. Preto? Eu tô amarelo aqui, eu sou branco, amarelo, sei lá. Tá tudo preto pra mim. Eu vou entrar em série nova. Ele falou para utilizar 3,14. né? Não foi isso? Vezes o raio mede 2 metros ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Então o volume vai ser igual. 3,14, vou repetir, porque eu tenho uma potenciação, vezes 4, vezes 3. O volume disso dá quanto, gente? 12,56 vezes 3, que vai dar 12,56 metros cúbicos. Estou errado? Não, menino, tem que multiplicar por 3 ainda. Calma, Oxi, mas o Silk não completou ali. calma. Uma caixa d'água com a forma de um cilindro mede 3 metros de altura. Ah, sim, eu estou entendendo. Eu só multipliquei o 3,14 vezes 4, não foi isso? Foi, tá vendo? Olha, esse é a nicotina. Entendi. Deixa eu complementar aqui. Cecília. Vezes 3. Ô, amigo, tem uma galera assistindo o culto. Cansada aí. O volume é igual a quanto? Não é? Vai beber Letra água. D, 37,68. Metros cúbicos. Vai-se embora, vou beber água. Que barulho, amor. A resposta correta é a letra D, professor. Então, letra D. Realmente, Cecília, faltou multiplicar por 3. Letra D. Isso. A resposta correta Eu é a ia letra dizer D. que eu mereço um ponto, mas eu esqueci que seu nome é mais meu professor. Eu sou seu professor. Eu estou sendo seu professor aqui. Agora você não necessita de pontuação minha, né? Ô, Que velho, ódio. Cecília, sai do Ana Lúcia, mas a Ana Lúcia não sai dela. Credo, Karen, credo. E Você não já é. ouviu falar que os bons filhos a casa volta? Não, Max, olha, não é a escola, Eu vou é o professor, é o método de ensino, entendeu? Não é a escola, não. Dá uma freada aí, dá uma segurada. Bem, eu fico feliz, tá? Sabe, Cecília? Agora Cecília sim reprova que... ano pra voltar pro Ana Lúcia. que os seus colegas também não podem negar que eu faço de tudo para estar sempre melhorando. Eu não digo, não é agradando, é melhorando tudo daquilo que eles têm direito e fazendo da melhor forma possível para que eles se sintam bem no EAL. Acredito eu, não estou aqui querendo ser lisonjeado, nem tampouco tá contando vantagem em nada, mas acredito eu que nenhum deles pode dizer, não, o Max não luta pela gente, não faz por nós, enfim, eu brigo por tudo pelo estudante, eu acho que vocês sabem disso. Isso aí, Max, isso aí, eu digo por experiência. Enfim, É isso aí. vamos para a quinta questão, sem muitas delongas. E o sorteio, falta 10 minutos. Misericórdia, só tem sorteio. Oxi, eu convidei um amigo meu e disse que ia ter um sorteio, ele tá doido pra ganhar uma cesta básica. É Breno, né? É, Então, agora E aí, que- Breno, eu sou teu fã, mano.
Eu acho que é o outro. Deixa eu abrir aqui, tá? Essa a gente concluiu. Veja que a gente vai para a quinta questão ainda. Veja Professor, como essas questões são minuciosas para entendimento, né? Para debate. Isso é bom. Isso é bom a gente estar debatendo. Professor, licença. Sim. Na quinta questão, tem a questão e tal, as alternativas. Depois da quinta questão, embaixo das duas imagens, tem um pequeno negocinho aí que depois o senhor vai ler que, tipo, não sei, é como se fosse uma sexta questão, não entendi. Eu resolvi, mas não entendi por que isso tá aí. Bem, eu reconheci pela voz, Bianca Vesson. Eu também fiquei aqui, tipo você. Alô? O que é isso? Por quê? É perceptível que na sexta questão, gente, nós temos um enunciado, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, trazer para baixo, pronto. Na quinta questão, nós temos um enunciado e depois entra algo aqui que não tem nada a ver com a questão, inclusive, não dá nem para a gente entender o que isso tem a ver. Por exemplo, se a gente dissesse, não, ele pede a medida da altura H ocupada pelo creme de Isabela nesse recipiente foi de. Não tem nem como a gente chegar a resolver isso daqui, porque a questão está incompleta. Então, vamos desconsiderar essa parte aí de Isabela do creme e dessas construções, tá certo? E considerar só o que tem daqui para cima. Então, vamos lá, alguém pode ler, por favor? Vamos? Até agora, professor. Sim. O triatlon é um esporte composto por 3 modalidades: natação, ciclismo e corrida. Na cidade de Flores será realizado um triatlon em que os participantes terão que nadar 750 metros, seguido de 20 quilômetros de ciclismo e 5 mil 5 mil metros. 5 mil metros de corrida e 5 mil metros de corrida. Um atleta que consegue completar as 3 etapas dessa competição percorreu. Essa é uma questão bastante simples. A única coisa que ela traz é a transformação de unidade de medidas, né? Eu peço que quem estiver escrevendo aí que evite fazer, tá? Eu sei que às vezes acidentalmente também ocorre, mas enfim. Vê só, nós temos que se ligar em algumas coisas aqui no que ele fala. Os 20, quando ele nada, são 750 metros. Quando ele, no caso, ciclismo, são 20 quilômetros. E quando ele vem a falar em ciclismo, são 5 mil metros. 3 unidades de medidas diferentes. Mas percebe... tem que converter, né? Hã? Vê, a gente converteria no início, tipo, esses 750, porque na questão pede em quilômetros. Justamente, pelo fato de pedir em quilômetros, tem alguém escrevendo de verde aí, eu pediria que parasse, por favor. Eu não estou querendo bloquear aqui, mas eu acho que é o jeito, peraí. Sacanagem. Que é isso, Max? É sacanagem mesmo. Quem é? Sei lá. Jogando com ar. Pronto, eu acho que ninguém vai poder mais escrever, não. Enfim, o que acontece? A gente sabe que temos aqui 750 metros, são quantos quilômetros? Por que para quilômetros? Porque as soluções são todas em quilômetros. Professor. Hã? Quando isso foi eu que estava escrevendo, é que eu pensei que estava Não, privado tranquilo. na alternativa correta na folha. Tranquilo, acontece. Enfim, então, 750 metros, trazer para quilômetros, dá quanto? 0,75. 0,75 quilômetros, beleza. 20 quilômetros, no caso, já está em quilômetro. Então,
unidade, né? Correta aí, abaixo de... Ok. No caso, vírgula 0, 00, pode ser, que são 20 quilômetros. E os 5.000 metros são quantos quilômetros? 5. quilômetros. 5 quilômetros. Então, gente, é uma adição, tá certo? A gente apenas tem que converter as unidades de medidas para poder ter a solução correta. Então, nós teríamos aí que solução? Letra D. 25,75 Letra D. km, né? Eu botei 2 vírgulas, misericórdia. Letra D. Vou ficar calado, viu, Tiago? Eu escutei. Enfim. Vê só, tendo em vista, a gente resolveu 5 questões, tendo em vista, já foi a segunda chamada, e ao mesmo tempo, como eu falei, as questões são minuciosas, vocês vão verificar aí nas questões à frente, a gente vai deixar para a próxima chamada dar continuidade, tá? A gente vai parar nessa quinta questão. Apesar de que a sexta é tão linda, eu gostei tanto dela, mas enfim, vamos deixar para o próximo encontro. Essa